Bem-vindos! Hoje vamos falar da educação pós-pandemia. A Psicanálise Live, como vocês já sabem, todo sábado às 16h30. Sejam bem-vindos. Olá, boa tarde. Vou escrever aqui, bem-vindos, o nome da live. Desde que eles permitam, né? Não estou conseguindo ainda. Pedro, Adriana, Vanderlara, tudo bom? Bem-vinda! Vamos falar hoje da educação pós-pandemia. É um tema que afeta diretamente muitos brasileiros e, de maneira geral, afeta todos porque é um tema relevante na formação de uma cultura, na formação de um país. Agora, Edna Campinho, bem-vinda, Luciana. Agora o ensino precisa ser repensado, né, no ambiente virtual e vamos falar sobre isso hoje. Sejam bem-vindos. Vamos ver. Botar aqui o tema da live. Pós-pandemia. Vamos lá. Eu não sei se eu vou conseguir fixar o nome da live, mas vamos chegando. Gostaria de avisá-los que a gente vai ter uma sessão extra, uma live extra na próxima sexta-feira, às 16h30, para falar da subjetividade na velhice. Eu vou receber a Sônia Fuentes, uma psicóloga de formação junguiana. Aldenice, Denise, Kelly, bem-vindos. Se alguém puder me dizer como fixar o nome da live, se vocês também puderem falar de que cidade vocês estão conectados aqui com a nossa página, eu acho bacana. Temos uns minutinhos. Aliás, deixa eu preparar aqui o relógio para não perder esse tempo. Aguardando Marcelo Ribeiro, psicólogo convidado, para discutir a educação pós-pandemia. Eunice, Luci, Daniela, Brasília, São José dos Campos, Petrolina, é a cidade onde mora o Marcelo. Curitiba, Remanso. Aliás, eu quero agradecer assim de modo bem especial a comunidade de Remanso, que é uma das cidades que mais aparece aqui como seguidores da página, né? Val, bem-vinda. Ionita, estou com a sua pergunta aqui para ler para o nosso convidado. Professora Arlene, um abraço, bem-vinda. Para falar em educação, minha professora querida, do meu coração, não podia faltar, viu? Que honra! Professora Arlene Regis, grande professora de português e literatura. Euristela, Silvana, estamos aguardando o nosso convidado. Vamos ver. Val, você está em que cidade? Estou aqui tentando fixar o nome da página, mas depende do humor do Instagram. Às vezes eu consigo, às vezes não. Vamos lá. Fernanda. Rose.
Estamos formando aqui nosso grupo de discussão. A ideia, mais para o final da live, é abrir para perguntas. Ó, estão chegando corações, muito bom dar esse astral, os coraçõezinhos subindo, obrigada. Carolina, Casa Nova, Londrina. Muito bem. Ruth, Ângela Gabeto, minha colega da época de faculdade em Brasília. Um beijo, Ângela. Renata, bem-vinda. Deixa eu olhar o horário. Bom, falta um minutinho para o nosso horário combinado. Marcelo deve estar chegando. Olá, Ruth. Deixa eu ver se ele já está por aqui. Suzel. Um abraço. Vamos esperar o nosso convidado para debater um tema tão importante. Elaine, bem-vinda. Rosa Maria, sempre participando aqui. Ana Lúcia, Maria Sônia. Discutir, pensar, refletir é extremamente importante sempre, mas nesse momento especial de uma crise tão séria, né, com implicações tão extensas na vida individual e na comunidade, se faz ainda mais necessário. Então, vamos tratar especificamente da educação e aos poucos a gente vai avançando. Tia Lucinha, um beijo muito carinhoso. Camila, Sandra, os alunos que já são muito queridos, né? Tanto do curso que eu vou ministrar agora, como do módulo que eu dei na pós-graduação esse final de semana. Ontem à noite e hoje de manhã. Tem alguns alunos aqui. Aguardando o convidado para a live. Marcelo, cadê você? Ele ainda não entrou, mas já vai entrar com certeza. Kátia, bem-vinda. Sua pergunta foi lida na live passada. Rafael, Ana Lúcia, todos bem-vindos. Fátima. Então, eu vou começar apresentando o Marcelo Ribeiro. Ele é psicólogo, professor da Univasf, Universidade Federal de São Francisco. Ele é doutor em educação pela Université do Québec à Montréal. E o doutorado dele, sim, é em educação, né? E então uma pessoa aí que pode contribuir bastante com a reflexão do tema proposto hoje. Bem-vinda, Cecília, todos vocês que estão entrando, André. Nosso convidado está chegando, ele também tem um artigo sobre educação nesse livro que alguns de vocês já adquiriram, né? Da Psicologia, Relações com o Contemporâneo. Olá, chegou o Marcelo. E aqui ele fala exatamente por uma metodologia viva, docência, identidade e relações interpessoais. Então vamos lá, já vou aceitar aqui, pronto, Marcelo. É só você aceitar e nós começamos. Olá, bem-vindo! Olá, boa tarde, Silvio. Tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Deixa eu só ajeitar aqui um pouco a câmera para visualizar melhor. Tá. Eu acabei de te apresentar, tá? Enquanto a gente te esperava. Mas eu já tenho uma pergunta.
É uma curiosidade que não tem a ver diretamente com o tema, mas Certo. eu quero saber se você de que lado do Rio você está. Se você está em Juazeiro da Bahia ou em Petrolina, no Pernambuco. Ah, tá. Eu sou um peba, né? Você conhece essa expressão, né, Ana? Peba. Sim, Então, o sim. peba é essa mistura aí de Pernambuco e Bahia. Então, a gente que está aqui a gente que é beiradeiro, né, que reside aqui na beira do São Francisco, tem muito essa mistura, né? Principalmente Sim. nesse lado aqui, Bahia e Pernambuco. Mas eu estou morando hoje em Petrolina, então todo lado do Rio de Pernambuco. Mas, Tá. assim, eu me considero um São Franciscano. Na verdade, é uma identidade híbrida, né? Exatamente. É só cruzar a ponte, É né? só cruzar a ponte. Aí fica nessa mistura, né? Juazeiro, Petrolina, Bahia e Pernambuco, passando pelo Rio São Francisco, aí vira São Franciscano. E a Univasf tem campus nas duas cidades. A Univas é a Universidade Federal do Vale do São Francisco, que é a universidade onde eu trabalho, né? Eu sou professor de Uhum. lá. É uma universidade que traz essa característica também. Não é uma universidade do estado A, B ou Uhum. C. Ela tem uma identidade regional, por isso o nome Universidade Federal do Vale do Uhum. São Francisco, e ela está presente em 3 estados, na verdade, né? Bahia, Pernambuco e no Piauí. E existem 7 campi, né? Uhum. Na Bahia, o campus de Senhor do Bonfim, Juazeiro e Paulo Afonso. Em Sim. Petrolina, o campus Centro e Ciências Agrárias. No Piauí, o campus São Raimundo Nonato. Onde E tem a Serra da onde Capivara, tem a né? Serra da Capivara. E o mais novinho é Salgueiro, que é um município de Pernambuco, que é o 7º campus, né, da universidade. Então ela traz essa Muito. característica regional, assim, ela não está presa no estado, ela tem uma identidade Uhum. regional, assim. É bem interessante. Tem outras universidades assim no Brasil também com essas características, umas 2 ou 3, se eu não me engano. Bacana. Bom, eu queria só avisar que eu fiz alguma coisa aqui que não está permitindo tirar os comentários e eu não quero mexer muito para não correr o risco de derrubar a live. Tá bom? Então, mas quando ela for disponibilizada no feed, né, que a gravação fica disponível, os comentários não vão sair no seu rosto. Então, pelo menos isso. Tá, não tem problema não. Marcelo, nós vamos falar então sobre educação pós-pandemia, né? A educação é um tema muito amplo, muito Isso. complexo, e agora entra aí uma variável que é o ensino mediado pela tecnologia, né? O ensino à Uhum, distância. E eu gostaria de deixar aberto para você fazer as suas considerações, fazer um diagnóstico desse cenário, e a partir uhum. daí a gente vai conversando, e mais para o final a gente pega algumas perguntas de quem nos acompanha. Certo. Como a gente tinha conversado, né, Ana, a ideia é a gente bater um papo. Assim, eu acho que live tem mais essa característica, né, de uma coisa mais informal, né, sem Sim. prejuízo da qualidade, do conteúdo das informações, então não é falar qualquer coisa. Mas acho que tem essa característica assim, da informalidade no sentido de convidar o outro, né, para a conversa. Embora os outros, né, as pessoas que estão nos assistindo, tenham uma restrição no sentido do tipo de interação, porque vai ficar mais no chat. Né? Mas, de toda sorte, assim, é uma ambiência que se cria. Né? Então, a Sim. ideia é essa, é um bate-papo. Então, a minha ideia é ter falas mais ou menos curtas, e a gente aí abre para as perguntas, você conversa e tal, e a gente tenta criar essa interação. É, Fique à eu, vontade. me, eu me dei conta assim que a gente talvez tenha deixado o tema bastante amplo mesmo. Eu fiquei pensando, poxa, talvez não fosse melhor funilar e tal, tornar mais específico. Eu fiquei ponderando sobre isso. De fato, acho que procede essa ponderação, mas por outro lado, deixar aberto também é legal, porque a Sim. gente pode caminhar seguindo aí o interesse também das demais pessoas. Então, eu estou aberto, viu, gente? Assim, para a gente caminhar a partir do interesse de vocês. Eu
pensei assim da gente fazer duas grandes abordagens sobre esse tema, educação pós-pandemia. Primeiro, assim, por que pós-pandemia? Porque eu acho que agora é importante a gente ter uma preocupação, né, com essa, entre aspas, pós-pandemia, né? E a pós-pandemia necessariamente não significa a gente abordar o período, o momento em que não vai estar mais circulando a doença, que todos vão estar vacinados, não necessariamente isso. A pós-pandemia é muito mais caracterizada por um momento onde é um momento em que a humanidade ainda não tem a cura ou não tem a vacina. A humanidade está numa fase agora de convivência com essa situação, né? Então a gente teve um momento da pandemia propriamente dita, do anúncio, né? Das restrições, das paradas, do lockdown, dos grandes isolamentos. Continuamos assim, não significa que o isolamento não acabou, essas situações não acabaram, mas a gente vive agora num momento mais de convivência com isso. 2, 3 meses já se passaram, 3 meses e mais, estamos indo para o 4º mês, e agora como é que a gente convive com essa situação? Seja ainda numa situação de isolamento, né? Seja numa situação de transição, em algumas cidades, em alguns países, em algumas regiões, há essas transições. O Brasil mesmo vive situações diferentes, a depender da cidade e da região. Então, eu estou chamando pós-pandemia esse momento que a gente caracteriza como convivência, né? E aí a gente vai dividir em 2 grandes blocos, que como você falou, a questão do diagnóstico ou da avaliação e uma projeção, ou um prognóstico dessa situação da pandemia, da relação da educação com a pós-pandemia. Então, em linhas gerais, a ideia é essa, Ana. Pois não. E qual é o seu diagnóstico? Vamos lá. O que você tem percebido? Porque, assim, houve um esvaziamento da sala de aula física, presencial, e a adoção de várias plataformas que permitem que as aulas sejam ministradas via internet, né? Então, é um cenário completamente diferente que se instaurou sem aviso prévio, né? Foi de supetão, vamos dizer assim. E aí, eu acho que está funcionando, sem dúvida nenhuma. Foi um meio de dar continuidade à educação, mas tem também uma série de intercorrências, de interferências aí, de perdas, né? Tem possibilidade de desenvolvimento, de concluir o ano letivo e tal, mas tem uma série de perdas, desde a conexão da internet, desde o não acesso à internet, que alguns alunos não têm, até uma questão da gente pensar se os recursos didáticos que se usava no presencial, ele também vale para o virtual, né? Eu não sei, na sua experiência, o que você tem sentido? Certo. Eu queria, assim, antes de adentrar, né, especificamente nesses pontos que você trouxe, que são pontos bem pertinentes e objetivos para o tema, eu queria trazer trazer algum pano de fundo, assim, para a gente situar essas coisas, né, que você tão bem colocou. A primeira delas é a gente pensar que a pandemia, essa pandemia que a gente vive, né, em particular, ela evidencia muitas coisas, né? A pandemia, entender a pandemia não só como uma intercorrência, uma catástrofe, um acaso, mas entender a pandemia também como um sintoma, né? Como uma sinalização, né? Como algo que evidencia, que mostra, que revela, né? Então, essa pandemia, ela revela muitas coisas que eu acho que é importante a gente ter esse tipo de entendimento. Uma das primeiras revelações, né, evidenciamentos, né, dessa pandemia tem a ver com o modo de vida da gente, né? E isso muito particularmente em relação aos desequilíbrios, né? O modo de vida desequilibrado da humanidade. O segundo ponto, eu acho que ficou muito claro com o tensionamento que se deu em alguns países, e aí no caso no nosso país, né? O tensionamento entre saúde
que seriam narrativas em defesa da vida, versus economia, né? Narrativas veladas que não traziam uma importância significativa em relação à vida. Eu não estou querendo dizer com isso que economia e saúde, ou economia e vida, não estejam juntas. Estão, de fato, juntas. Mas a polaridade, ela se deu, né? E para mim foi muito significativo, porque também revela opções que a humanidade tem tomado, né? Ao longo de décadas, né? Tem optado por caminhos que colocam aí a questão da vida, da existência, né? E não só da vida humana, mas da vida dos seres, enfim, de um equilíbrio em relação à natureza e tal, tem tomado opção para colocar essas questões em segundo plano. E aí a pandemia revela isso também. Terceiro, e aí também especificamente em relação ao Brasil, a pandemia ela escancara mais ainda o problema da desigualdade, né? Sim. E aí é importante também a gente atentar que o vírus, ele é social também, né? Tem marcadores. E agora vai ficando muito mais claramente, né? Quem morre mais, quem se prejudica mais, né? Claro que o vírus, você tem todo um impacto fisiológico, biológico, etc. e tal, mas ele tem uma dimensão social muito forte. Os desdobramentos né? Então, a pandemia revela um problema que é social. E a outra coisa, aí já entrando especificamente no nosso ponto, a questão da pandemia ela vai evidenciar qual é o sentido da escola, né? E lembremos que estávamos, e de uma certa forma estamos ainda, né? Permeados por uma série de discussões sobre se a escola está obsoleta, a escola não está obsoleta, que a educação à distância vai substituir e vai transformar completamente a educação nos moldes mais convencionais. O movimento da chamada homeschooling, que é um movimento que defende um tipo de educação mais doméstica. Enfim, toda aquela questão da militarização da escola, né, que o governo atual tinha, pelo menos, estava tentando favorecer. A questão das discussões ideológicas, de ideologia de gênero, etc., e tal, dentro da escola. Enfim, havia uma tensão muito grande e uma disputa muito grande, né, do que é a escola, qual o sentido da escola, uma disputa política muito grande. E a pandemia, ela evidencia mais ainda, né, para a grande questão de qual é o sentido da escola. E, para mim, né, uma coisa que fica assim, muito clara é que o sentido da escola tem muito mais a ver com a ideia de convivência, tem muito mais a ver com espaço de socialização, do que pensar a escola apenas do ponto de vista da aprendizagem, ou seja, a escola como um espaço de aprendizagem de conteúdo. É um espaço de aprendizagem, é um dos espaços mais privilegiados da sociedade, mas eu vejo que a escola, e a pandemia mostra isso, que o sentido talvez dela hoje e sempre é um sentido muito mais de convivência e como, vamos dizer assim, como o carro-chefe, como aquilo que move, como aquilo que mobiliza, né, os estudantes, e a reboque disso, aí sim vem a aprendizagem, né? Por que eu digo isso? E aí já adiantando um pouquinho aí na questão da projeção, do prognóstico, eu tenho coordenado duas pesquisas assim que me lembrei agora, né? Em escolas da região, então uma escola em Juazeiro e outra em Paulo Afonso, claro que com objetivos diferentes e tal, mas o que tem de comum nessas pesquisas é que os alunos, eles têm, e também como pai, né? E também como pai, os meus filhos têm colocado isso. Pai de 3, né? De 4. De 4. Tem uma aí no Rio de Janeiro, já uma adulta, né? Os alunos, eles têm revelado que
que eles sentem falta da escola, né? Eles têm saudade da escola, dos amigos, da escola como espaço de convivência, dos professores por uma questão de vínculo, de afetividade, né? Da rotina, né? Daquilo que dava sentido. Por mais que a escola, para eles, seja chata, ou que tenha sido chata, né? Por mais que a escola tenha perdido um pouco, como era comum eles dizerem assim, não sei por que eu venho aqui, porque eu tenho que estudar isso. Mas, né, na retirada, né, da possibilidade de convivência com esse espaço, os alunos eles têm expressado isso, né, da falta que a escola faz na vida deles, não porque lá é um lugar onde eles vão aprender conteúdo A, B ou C. É também, mas a escola é sentida como uma falta, né? Porque significa para esses alunos um espaço de convivência, de encontros, de possibilidades de se conhecer, de se realizar, né? Por mais que a escola, inclusive, não se dê conta disso, né? Sim. Fique muito presa às matérias, né? A escola parece que ela própria olha mais para a transmissão do conhecimento formal do que para tudo isso que você acabou de relatar. Exatamente, exatamente. E aí eu acho que é um ponto aí que a gente pode adentrar, né? Essa suposta contradição, né? De como a escola se vê, de como os alunos veem a escola, mas como os alunos verdadeiramente se relacionam com a escola. E aí, diga, pode falar. Não, muito interessante isso que você está trazendo, que eu não tinha pensado nisso, né? Que na falta de viver a escola desta forma, parece que aí o aluno, pelo seu relato, né, que é fruto de pesquisas científicas, os alunos estão se dando conta do que eles tinham e não era percebido, né? Sim. Como se eles não se dessem conta da dimensão que a escola tem na vida deles, né? Sim, Eu falo a escola no sentido mais amplo, até frequentar o espaço físico escolar, né? Sim, sim, com certeza. E aí eu acho que tem um ponto interessante que é algo que eu venho também discutindo, inclusive em algumas lives e tal, e também a gente compartilha com um laboratório que nós participamos, que com toda essa questão, né, que as escolas estão vivendo, principalmente nos primeiros meses, e toda aquela agonia de repor aula, e dar conta, claro, as redes, seja a rede privada com suas especificidades, a rede pública com outras especificidades, mas todas elas estavam meio que vivendo uma certa angústia, as famílias também, de como dar conta disso, como repor, e se falava muito de prejuízo, né? E ainda se fala, quer dizer, vamos minimizar o prejuízo, como a gente vai recuperar esse prejuízo da carga horária, dos dias letivos, do conteúdo que não foi dado, né? E aí uma coisa que a gente tem falado bastante, claro, não é uma coisa só nossa, é que é um erro, né? A gente interpretar essa situação de suspensão, digamos assim, né? do mundo escolar, tradicionalmente falando, a gente interpretar como um prejuízo, né? A não ser que a gente fique olhando apenas para o aspecto mais conteudista, mais técnico, aí sim, pode ser um prejuízo, né? Mas esse espaço, esse momento de afastamento, de suspensão, né? Ele pode ser, né? Uma oportunidade muito interessante das escolas ressignificarem essa relação com os alunos e com as famílias, justamente pela via da relação, pela via do vínculo, não enxergando como um prejuízo, mas enxergando como um momento difícil, claro, é difícil para todo mundo, mas um momento rico em termos de experiências, né? Um momento de oportunidade, né? É um momento rico, é um momento difícil, porque envolve ansiedade, envolve angústia, envolve perda, envolve luto,
né? Envolve inclusive dificuldades materiais, né? Mudança, Afastamento, mudanças, né? Experiências sensório-corporais diferentes, né? A gente está vivendo, a gente perde noção de tempo, de espaço, né? E uma série de coisas assim, mas são momentos ricos em termos de experiências que podem, no nosso entendimento, podem ser melhor aproveitados nessa relação com a escola. Então, por exemplo, algumas escolas têm feito isso. Claro, não é abandonar a preocupação com os conteúdos, tá? Mas seria, Ana, como articular essas experiências com os conteúdos, colocando a preocupação, né, o acento, o foco, mais nessas experiências do que necessariamente nos conteúdos. Os conteúdos, eles vêm a reboque. Então, por exemplo, trabalhar com os alunos, essa experiência deles estarem só, da saudade, né, dos estranhamentos, né, do papel da escola, do que significa para eles, né, de como é que eles pensam em estar nesses ambientes depois, falar das suas dificuldades, dos medos, né? Então, seria uma forma da escola acolher esses alunos com essas experiências, resgatando esses vínculos e aí sim recuperando aquilo que dava sentido aos alunos, né? Que é a questão da convivência. Claro que aí não seria uma convivência no sentido físico, né, propriamente dito, mas é uma convivência em termos de significados e sentidos, né? Sim, então, acho que poder isso... falar sobre isso, né? E poder falar sobre isso. Então, Né? De ter acho que... espaço para acolher todo essa parte emocional, né? Exatamente. Então, essa história da gente ficar colocando ênfase, porque é um prejuízo, eu acho que a gente não está enxergando uma oportunidade bacana que a escola, no caso mais especificamente, que a escola tem de resgatar esse vínculo. Sim. Então, assim, é uma oportunidade talvez ímpar, porque se não fosse diante de um choque, de uma crise grave, dificilmente se pararia para falar sobre isso, né? Pelo menos com a força que pode acontecer agora, mas que isso só vai ser assim enriquecedor, que vai trazer crescimento, se for trabalhado, se for discutido, se tiver espaço. E aí eu Exatamente. né? E aí eu caio num outro ponto. A escola, os professores estão preparados para isso? Porque aí entra questões que não são exatamente da didática e da pedagogia exclusivamente, né? Entram outras dimensões também. Sim. Olha, assim, acho que a questão de estar... A gente não está preparado, né? Assim, a gente se prepara vivendo, né? A gente vai... Porque está numa dimensão muito da relação, do vínculo, das experiências, né? Então, assim, não tem muito como a gente estar preparado para esse tipo de coisa. Ninguém está preparado para viver uma pandemia, ninguém está preparado, né? A gente vai se preparando à medida que a gente vai vivendo, mas a gente cria algumas condições de suporte, de acolhimento, né, de continência, né, de autoajuda. Então, talvez muito mais nesse sentido que a gente pode pensar das escolas se prepararem. Eu queria falar uma coisa, Ana, se permite, se você me permite, que tem a ver especificamente com a questão das plataformas, né, dos ambientes virtuais de Tá, então, aprendizagem, antes das de você TICs. entrar, porque aí a gente muda um pouquinho, deixa eu Certo. só fazer uma pontuação nisso que a gente está conversando. Em minha opinião, eu acho que o primeiro acolhimento que tem que acontecer é direcionado ao professor. Uhum. O professor é um sujeito, né? Ele é humano, ele tem também as suas dúvidas, o que é muito normal nesse momento, acima de tudo. Ele também não sabe o que ele vai encontrar, né? A partir de agora. Uhum. Né?
principalmente nessa volta para a sala de aula, que aqui em São Paulo, por exemplo, já está aí, né, com uma data pré-agendada. Sim, sim. E aí, né, que aluno que ele vai receber, né? Eu andei conversando com um grupo que teme muito isso, né? Como é que a gente vai, professores, vão sustentar as inseguranças, o medo e as angústias, né? Uhum. Desses alunos, né? Sim. Se é que eles têm que sustentar, né? Talvez numa troca ali mais horizontal, num diálogo mais horizontal. Mas eu penso que quando se programa a volta às aulas, deve incluir nessa programação um acolhimento, uma sustentação para esse professor, Sim. em Sim. primeiro lugar. Sim. Você tem plena razão, Ana. E até porque os professores eles não são atores externos à situação da pandemia, né? Eles estão vivendo Uhum. como qualquer outro ser humano vive, né? Sim, A ansiedade, né? O pânico, os impactos materiais. Então, o professor, a professora está vivendo tudo isso que qualquer outra pessoa vive. Então, ele não está de fora, né? Então, acho que isso é uma preocupação assim, muito importante e que eu vejo assim, que os professores estão sendo assim, muito pressionados, né? Há uma cobrança muito grande. Então, por exemplo, professores que tinham algum tipo de conhecimento, né, em relação às tecnologias e que de uma hora para outra tiveram que enfim, se rebolar, como a gente diz aqui, né? Para sim, dar conta de uma série de coisas, assim. Claro que isso é interessante, porque também sai um pouco da sua zona de conforto e vai aprender, mas às vezes o modo como se dá é um modo assim muito uhum. violento, né? Muito abrupto, né? A depender da região, da escola, das redes, esse professor ele não tem recursos ou ele não está amparado. Então, Sim, além do que da carga que ele já vinha, né, antes da pandemia, então ele passa a assumir outras cargas e outras pressões em relação a isso. A gente tem que pensar, isso, eu acho que isso aí já é uma preocupação em termos da projeção ou do prognóstico uhum. na relação à educação e pós-pandemia, justamente Sim, como é que esses alunos eles vão ser recepcionados nas escolas e o amparo que esses professores vão ter para recepcionar esses alunos, né? Então, como é que vai se, como isso vai se dar? Então, acho que é importante, justamente, você falou, não só a gente pensar assim, em termos operacionais, em termos de protocolo, porque isso me parece que sim. está mais ou menos já delineado. Então, já se sabe, por exemplo, que o retorno ele vai ser gradativo, né, que as turmas elas vão ser repartidas. Então, uma turma de, sei lá, de 40 alunos vai ser dividida em duas ou três, e que Uhum. aquele aluno específico ele vai à escola 2 vezes por semana para evitar aglomeração, em espaços mais abertos, não naquela salinha fechada. A logística, né? Que vai ter vão lançar mão de recursos híbridos, ou seja, é um misto de atividades típicas, convencionais, presenciais com atividades remotas. Então, com recursos sincrônicos e assincrônicos, com Uhum. múltiplas plataformas, mas isso que você tinha falado, mas assim, e do ponto de vista emocional, assim, como é que é isso, né? Porque muita Uhum. coisa vai mudar, né? E assim, e não é só uma situação que de um acolhimento de um dia, como a gente costuma ver, né? Ah, vamos recepcionar os alunos para o início do ano, ou fazer o encerramento do final Uhum. de ano, do retorno das férias. É uma situação que é uma situação traumática, né? Traumática no sentido de que é uma situação que tem provocado e que provoca marcas profundas, né, na vida das pessoas. Então, isso que nós estamos vivendo são marcas profundas que vão acompanhar gerações, né? Nós, as crianças e adolescentes, né, quando tiverem na idade adulta, né,
ou mesmo na terceira idade, elas vão estar lembrando dessa situação, elas vão estar se reportando dessa situação, como foi, por exemplo, para as pessoas que viveram a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, né? Então, é uma situação de trauma, de grande impacto. Então, como é que a escola, pensando em termos de pós-pandemia, ela vai lidar com essa recepção, com esse acolhimento, e pensando aí, sobretudo, a preparação dos professores, né? Uhum. Sim, sim. Você disse que queria falar um pouco sobre as plataformas. Eu acho que foi uma outra coisa que a pandemia evidenciou, que é o seguinte: havia uma narrativa muito grande, muito forte, né, de uma certa panaceia em torno das tecnologias, né? Então, um lobby muito grande, ainda há, né? Ainda há um lobby muito Uhum. grande, né, interesses comerciais e tal, e que a eficiência da aprendizagem ela está nos aspectos técnicos, especificamente tecnológicos, etc. e tal, promessas, né, enfim. E aí o boom da EAD. Eu trabalho com EAD, viu, Ana? Então eu Uhum. tô tecendo essas críticas, não no sentido de ter um preconceito e me opor a elas. Ao contrário, né? Eu tenho Uhum. trabalhado bastante. Mas é importante a gente reconhecer as limitações, né? Claro. Por quê? Porque as relações interpessoais, né? Uhum. Os vínculos, né? Eles se dão, né? De maneira mais satisfatória, né? Eles são mais nutritivos numa relação face a face do que na relação Uhum. virtual, né? A relação Uhum. virtual é como se fosse assim, sabe, um desses salgadinhos industrializados que a gente come, né? Sim, Até alimenta mata a alguma, fome. né? Mata a fome, alimenta, ali tem um salzinho, tem um açúcar, tem uma gordura, né? Mas não alimenta de uma maneira satisfatória, né? Uhum. Faltam coisas, né? Que é interessante, né? Nesse momento, por exemplo, é o que a gente pode, é o que a gente tem, né? Então é a forma que a gente tem para se relacionar. Então a gente dá conta disso. Mas viver, né? Cronicamente, intensamente, virtualmente, desculpe a redundância aqui Uhum. é algo que traz uma certa toxicidade, né? A gente tem uma sensação de um mal-estar, né? A própria exposição à tela, né? E aí eu não Uhum. estou me referindo só aos aspectos físicos disso, do desgaste da luz, do que a luz vai provocar no globo Uhum. ocular, né? Que tem toda essa questão da exposição, da hiperexcitação que o sujeito fica depois de muito tempo numa tela, sob forte luminosidade. Uhum. Mas eu estou falando, por exemplo, também de um desgaste em termos da interatividade comunicacional. Então, quando a gente está falando aqui, eu tenho um esforço muito maior, e você também, né, se a gente quer de fato interagir, para fazer algumas Sim. interpretações. Né? Se Uhum. estivéssemos face a face, né, há toda uma potência em termos de interpretação com a linguagem não verbal, enfim, o cenário, o contexto, tudo, inclusive cheiros, tudo, que facilita a Uhum. interatividade comunicacional. Aqui há um esforço muito grande, né? Uma atenção, Uma né? atenção Uma muito atenção para grande. dar conta da tecnologia, é É, alguma coisa que você não conseguiu fazer direito, a exatamente. conexão pode cair. Exatamente, exatamente. Todas essas tensões, né? Exatamente, conectividade, porque a minha conexão é ruim, eu tenho vergonha, aí eu me sinto inferior, enfim, uma série de coisas. E aí eu Uhum. acho que a pandemia, nessa relação com a educação, ela evidencia o quanto colocar todas as fichas em relação à aprendizagem nas tecnologias é uma falácia. Total, É uma falácia. Né? total. Então, assim, isso é Senão, não muito. precisaríamos mais de professor. Né? Programa um avatar, né? E coloca aí. Seria um desastre. É um desastre.
Então, assim, é muito simples a gente comprovar isso. Então, os alunos, mesmo reclamando, né, falando e tal, eles são capazes de passar 4 horas na sala de aula, né? E, a depender, até gostam, né? Se a aula para eles é interessante. Mas Uhum. eu não conheço nenhum ainda que consiga ficar 4 horas de segunda a sexta, né? Da mesma forma que ficaria em sala de aula. Não ficam, né? Então, Uhum. acho que a pandemia, na relação com a educação, ela evidencia a limitação, né, desses recursos. Mas, veja, ao mesmo tempo, revela uma série de potências, entende? Que aí a Sim. gente não pode ter uma análise muito dicotômica, isso ou aquilo, né? Então, ao mesmo tempo Aham. que se reconhece as grandes limitações, né, dessa virtualidade ou virtualização do processo ensino-aprendizagem, do contexto escolar, etc., mas, ao mesmo tempo, tem mostrado aí uma série de coisas muito, por exemplo, inclusive as escolas têm se forçado, e aí os professores, né, têm se forçado a quebrar determinados preconceitos, né? Professor Uhum. que não queria saber de WhatsApp, que achava Uhum. que Instagram era só perda de tempo, que Facebook era aquilo, e que Uhum. tem descoberto nessas ferramentas coisas muito bacanas, coisas muito interessantes, se Sim. permitido embarcar em linguagens, né? Eu mesmo tenho vivido assim coisas muito interessantes, assim. A gente tem, sobretudo no que diz respeito à metodologia da pesquisa, a gente tem vivido assim um momento de grande inventividade, né? Uhum. De, sei lá, de utilizar esses recursos, como eu falei, essas plataformas, né? Como Uhum. meios e oportunidade da gente interagir com as pessoas e conhecer um pouquinho mais os fenômenos, né? E os professores têm vivido isso. Claro que aí Sim. volta aquela história de como é que isso é vivido, né? Como é que é o nível de cobrança, como é que está sendo o nível de condições dadas a esse professor, qual a intencionalidade pedagógica que está mediando, né, o uso desses instrumentos. Então, mas é interessante a gente pensar por aí. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu vou ler agora a pergunta que a Ionita nos enviou. Eu acho que a gente está encaminhando aqui para o final, né? E a pergunta, a gente já falou alguns aspectos, mas ela fala assim: como ficarão as relações professor-aluno, né? E na visão dela, essas relações estavam fragilizadas. Alguns professores com resistência em estabelecer contato com o aluno, ela observava um certo distanciamento afetivo até, e que era prejudicial à aprendizagem. Uhum. Certo. Assim, é muito difícil a gente ter uma resposta que generalize, né, todos os contextos escolares, Uhum, né, porque é muito relativo, assim. A gente não sabe ainda como nós vamos viver as próximas etapas, né? O after day, o dia seguinte, o amanhã. A gente não sabe como é que a gente vai estar, né? Essa própria situação de incerteza que a gente vive também é uma outra coisa, assim, né? Então, existem muitas incertezas aí, existe um nível de ansiedade elevadíssimo, né? As pessoas, de um modo geral, no mundo estão vivendo, né? sim. A gente aposta, né? A gente aposta que a humanidade ela possa sair um pouco melhor dessa situação. Consequentemente, na relação professor-aluno, a gente possa sair, até porque o professor é um profissional da relação, né? Uhum, Se a gente pudesse caracterizar, assim como a nossa profissão, né? Também a nossa profissão, Ana, como sim. psicólogo, você psicanalista, né? São Uhum, profissões da relação, o professor é marcado por isso, sim. né? Então é fundamental o vínculo, a qualidade da relação interpessoal, porque o processo formativo passa por aí. Eu tenho Uhum, observado, né, uhum, um reconhecimento muito maior disso,
por parte dos alunos, quando eles expressam justamente a questão da saudade, quando eles reconhecem, etc. e tal, quando eles expressam, inclusive assim, eu detesto aquele professor, eu não gosto dele, né? Ou, esse aqui eu amo. Então, essa ênfase que eles estão dando em relação ao afeto, as saudades que eles têm expressado em relação à escola, isso é um indicativo de que há uma abertura para um outro tipo de relação nesse pós-pandemia. Da parte dos professores, eu acho que eu vejo assim, realidades também bastante distintas. Eu vejo professores, principalmente, eu tenho muito contato com professores da rede pública, da educação básica, daqui da região, né, da região do Nordeste. Então não dá para, do interior do Nordeste particularmente, não dá para generalizar. Não sei como é que está em São Paulo, mas os professores, eles têm expressado, revelado muitas dificuldades, né, para dar conta. Então há não só uma cobrança externa, mas uma cobrança interna muito grande, né? A dificuldade de lidar com esses dispositivos, com as ferramentas, né? A frustração de não estar efetivando o seu trabalho, um processo de adoecimento mais potencializado, porque, diga-se de passagem, né? O professor O volume de trabalho aumentou. o professor é uma das profissões que mais adoece, né? Que mais adoece, está lá no topo, né? Então, esse contexto, pelo menos o que chega para mim, sugere que há um aumento nesse nível de adoecimento, sobretudo mental, impactando a saúde mental do professor. Então é muito difícil saber como é que ele retorna isso. É um professor que ele vai retornar mais debilitado, né? É um professor que vai voltar, ele retorna com muito mais carência, dificuldades, né? Como é que esse professor ele vai ser acolhido, né? Outra coisa, né, Marcelo? Desculpa. Não, assim, só para fechar, e por outro lado, assim, tem também aqueles professores que estão assim se encantando com essas descobertas e com novas possibilidades e repensando totalmente a relação que eles estabeleciam com os alunos, o conceito de sala de aula, o modo de ensinar. Muitos dizendo assim, olha, aquilo que eu fazia era, sabe, estou ansioso para voltar à minha sala de aula, à minha escola, porque eu quero revolucionar, sabe? Então é esse professor também entusiasmado e engajado. Então acho que a gente vai lidar justamente com essas diversidades aí de experiências, né? Sim, sim. Eu estava aqui pensando numa coisa que eu não tinha me ocorrido ainda, quando você falou que o professor é uma das profissões que mais adoece, até aí eu já sabia, mas eu não tinha pensado numa coisa. Será que esse retorno à sala de aula presencial, a gente vai ter um número maior de afastamentos, né? Dado que esse trabalho mediado pela tela tem um cansaço muito importante, o volume de trabalho aumentou e a única mudança na vida desta pessoa que é professor, ela não se restringe ao trabalho dele, mas essa pandemia mudou uma série de questões, né, que vão além da profissão. Me ocorreu. Achei que ninguém tem a resposta, Sim. mas é uma coisa a ser pensada, porque pode ter uma baixa aí significativa. Sim. E aí você precisa considerar, tem uma pesquisa, eu recomendo, ela é uma pesquisa que os resultados estão sendo disponibilizados praticamente assim que eles são processados, eles estão sendo disponibilizados, que é pela Fundação Carlos Chagas, né? Que é justamente uma pesquisa que versa sobre essas relações da educação escolar com esse contexto de pandemia, né? E aí, um dado importante que a gente não pode esquecer é que quando a gente fala de professor da educação básica, a gente precisa trazer a questão de gênero, né? Então, são professoras, na grande maioria. Então, são mulheres, né? E boa parte aí mães, né? Que têm famílias. Então tem todo uma outra situação, né?
que está integrada à sua condição de ser professora, que é a sua condição de ser mulher, que é a sua condição de cuidar, muitas vezes, da casa, que a gente sabe, na sociedade machista, termina sendo a mulher que assume isso, dos filhos e tal, da ansiedade, da preocupação. Então, não é só... esse profissional, ele não tem só essa carga, digamos, emocional específica ali da escola, mas de toda uma vida. Então, isso acho que são elementos aí que a gente precisa considerar, né? No Canadá, assim, hoje, como é que eles estão? A educação básica, excetuando a educação infantil, ela tá ainda remota, né? Ela está remota, já com previsão de retorno, e a educação infantil parou, né? A educação infantil está a cargo da família. E aí é interessante, assim, não que a gente vai estabelecer parâmetros mais rígidos de comparação de um país com outro, porque são realidades distintas, mas serve para a gente criar contrastes, né? E pensar algumas coisas. Né? Claro. Quando você tem, né, um certo apoio, né, uma certa garantia, né, mesmo que você tenha dificuldades de, eu não sei lidar com plataforma, eu nunca mexi com isso, tal, mas você tem uma política clara, né, de, olha, nós vamos utilizar, vocês vão ter essas plataformas, nós vamos disponibilizar acesso à internet para os alunos, o período letivo vai se dar desse jeito, a gente vai organizar dessa forma. Então, quando você tem políticas claras, e aí, independentemente de ser da rede privada ou pública, eu falo políticas aí de um modo geral, que pode ser inclusive da gestão escolar de uma escola particular, quando você tem essas políticas mais claras e políticas sustentáveis, né, que dão apoio e sustentação, eu acho que é muito mais fácil para o professor, né, para a professora, lidar com essas questões emocionais. Não estou dizendo que desaparecem, mas fica muito mais fácil para o profissional lidar com isso. Né? E aí eu acho que a gente... é importante dizer, assim, eu não estou querendo fazer aqui espaço de debate político, não é nada disso, não, mas é uma constatação. E assim, até em nome da ciência mesmo, é importante a gente trazer à tona esse tipo de análise, né? Que infelizmente, né, o governo federal, ele não só não contribui, né, para a gente dirimir esses problemas, como ele termina potencializando esses problemas à medida que não facilita políticas claras sobre a educação escolar, né, que deem horizontes. Marcelo, mas é o governo federal, ele não pode dar conta das redes municipais, das redes privadas. Em linhas gerais, pode. Em linhas gerais, pode. Aí, o papel... Né? Exatamente, são diretrizes. O papel de um governo federal e das políticas públicas educacionais, mesmo em um país continental como o Brasil, é justamente dar esses horizontes, dar essas diretrizes, né? Inclusive, assim, pensar em termos de financiamento. Então, só agora, né, é que começa a se falar de uma política em termos de financiamento, né, para garantir as atividades remotas às instituições públicas, né, pelo menos da rede federal. Então, só agora, quer dizer, isso é terrível. Né? O contato que eu tenho com os alunos também acho que é uma coisa interessante, porque a gente sempre fica transitando, na hora a gente olha para o professor, olha para o aluno, né? Mas é também lamentável, Ana, né? Os alunos, tem alunos meus que estão entristecidos, com depressão, com ansiedade, né? E eles muitas vezes expressam isso, assim, é uma falta de, assim, não tem vontade de nada, né? Então, assim, e muito assim, porque não tem uma perspectiva, eles não sem recursos, muitos deles, né? Então, assim, não tem acesso a uma internet boa, às vezes não tem um dispositivo adequado, né? Então, assim, se sentem completamente, né, alijados, né? O vínculo completamente cortado
no nosso caso aí com a universidade. Então, assim, é lamentável, né? A live tem 20 segundos, então, para não sermos mal educados, vamos encerrar essa e a gente retoma para Tá, concluir, fechar e pegar uma pergunta de quem nos acompanha. combinado. Tá? Então, eu Tá bom. conto com vocês, não saiam, eu volto em 2 minutos.